E aí, pessoal, quando falamos dos personagens mais importantes da história, é impossível não destacar as contribuições fundamentais de homens e mulheres negros que moldaram o curso da humanidade, né? E nesse palco global, homens e mulheres negras, mesmo diante de tanta dureza, se levantaram como faróis de esperança, desafiaram as regras e lutaram por um futuro mais justo. Nesta lista, vamos explorar 10 figuras históricas negras que, com suas lutas e conquistas, transformaram o mundo e deixaram legados que continuam a influenciar gerações. Começando por Nelson Mandela, o símbolo máximo da luta contra o apartheid na África do Sul. Preparem-se para se conectar com a história de um jeito único, enquanto a gente explora a vida e o legado de 10 pessoas extraordinárias que tiveram a coragem de botar a boca no trombone e mudar o rumo da história para sempre. Consegue imaginar passar quase 30 anos da sua vida preso, sem liberdade, mas nunca, jamais, sem dignidade? Essa foi a vida real de Nelson Mandela, um homem que virou símbolo da luta contra o apartheid na África do Sul. Por 27 anos, ele aguentou firme a brutalidade da prisão, a dor de ficar longe da família e a angústia de ver um país dividido. De dentro da cela, ele se tornou um ícone mundial, uma voz potente contra a injustiça e a opressão. Sua visão de liderança guiou a África do Sul para uma nova era de democracia, mostrando que o amor e o perdão podem ser mais fortes que o ódio e a divisão. Em um tempo marcado pela segregação e desigualdade racial nos Estados Unidos, uma voz forte se levantou, pedindo por justiça, igualdade e um futuro onde a cor da pele não definisse o caráter de ninguém. Essa voz era de Martin Luther King Jr., um pastor batista que se tornou a cara e o coração do movimento pelos direitos civis. Sua mensagem de amor e não violência ecoou não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo, inspirando movimentos por justiça social e igualdade em cada canto do planeta. Em um mundo que queria calar a raiva e a frustração de uma comunidade oprimida, Malcolm X surgiu como uma voz poderosa, desafiadora e que te prendia a atenção. Nascido em um país que o tratava como um João Ninguém só por ser negro, Malcolm X não aceitou a ladainha de inferioridade negra. Ele se juntou à nação do Islã, encontrando um propósito e uma direção na mensagem de orgulho negro e de que nós podemos. Sua jornada espiritual o levou além da nação do Islã, abraçando o Islã tradicional e expandindo sua visão do mundo para incluir a amizade entre todas as raças. Imagina só a coragem de uma mulher que arriscou a própria vida várias vezes para libertar outros da escravidão. Essa era Harriet Tubman, um farol de esperança em tempos tenebrosos, uma guia destemida na busca pela liberdade. Guiada pelas estrelas e por uma bússola moral que não tinha tremedeira, fiz 19 viagens secretas pela ferrovia subterrânea, uma rede escondida de caminhos e casas seguras que ia do sul dos Ilharme Sinua até o Canadá. Guiei mais de 300 escravos para a liberdade, colocando minha vida em risco a cada passo. Na África, enquanto as nações lutavam contra o domínio colonial, um líder imponente e digno se levantou como um símbolo de resistência e orgulho negro. Haile Selassie, o último imperador da Etiópia, governou com uma aura de realeza e uma teimosia enorme em manter a independência do seu país e defender os direitos do seu povo. Sua liderança e jeito estratégico de lidar com outros países permitiram que a Etiópia resistisse à invasão italiana, virando um símbolo de esperança para os movimentos de independência em toda a África. Ele se tornou uma voz importante na comunidade internacional, defendendo a união da África, a autodeterminação e a igualdade racial. Tem vezes que um ato de desafio, por menor que seja, pode dar o pontapé inicial em uma revolução. No dia 1º de dezembro de 1955, em Montgomery, Alabama, uma costureira negra chamada Rosa Parks entrou em um ônibus depois de um dia longo de trabalho.
Cansada, mas não acabada, eu me recusei a levantar para um homem branco sentar, desafiando as leis que segregavam a gente no sul do Zicenteio. Esse ato simples de coragem acendeu a faísca da resistência que se espalhou pelo país. O boicote aos ônibus de Montgomery, liderado por um jovem pastor chamado Martin Luther King Jr., durou mais de um ano, parando o transporte público da cidade e mostrando para o mundo a injustiça da segregação racial no Missouri. Numa época em que até a humanidade dos negros era questionada, Frederick Douglass se destacou como um exemplo de inteligência, paixão e poder com as palavras, usando-as para desafiar a escravidão e lutar pelos direitos de todos. Nascido escravo, Douglass viveu na pele a crueldade e a desumanização desse sistema. Ele aprendeu a ler e escrever escondido, nutrindo a mente com conhecimento e a alma com esperança. Depois de uma fuga ousada para a liberdade, Douglass se tornou uma voz importante no movimento abolicionista. Seus discursos e textos mostravam a barbárie da escravidão e faziam a nação repensar suas atitudes. De uma ilhazinha da Jamaica, uma mensagem de paz, amor e união se espalhou pelo mundo, levada pelas batidas e letras inspiradoras de um ícone da música, Bob Marley. Com sua música, Marley foi além das fronteiras, virando um símbolo global de esperança, resistência e libertação. Suas letras, cheias de mensagens sociais e espirituais, falavam da luta contra a opressão, da busca por justiça social e da força do amor. Bob Marley morreu cedo, mas sua música ainda inspira a galera a lutar por um mundo melhor, um mundo com mais paz, amor e igualdade. Em um mundo dividido por racismo e desigualdade, um homem humilde e inteligente dedicou a vida a melhorar a vida dos outros usando a ciência. George Washington Carver, botânico e inventor americano, superou as expectativas e os obstáculos para se tornar um dos cientistas agrícolas mais importantes da história. Nascido escravo, Carver venceu a pobreza e a discriminação para se formar, sendo um dos primeiros negros a se formar na Universidade Estadual de Agricultura de Iowa. Carver criou novas técnicas de plantação, usando amendoim e batata doce para recuperar o solo e dar aos fazendeiros do sul opções mais baratas que o algodão. Suas descobertas mudaram a agricultura do sul, melhorando a vida de muita gente. No Brasil colonial, um líder corajoso e inspirador surgiu nas plantações de cana-de-açúcar, desafiando a escravidão e criando um lugar de liberdade e resistência. Zumbi dos Palmares, o último líder do Quilombo dos Palmares, se tornou um símbolo da luta contra a opressão e da busca pela liberdade. O Quilombo dos Palmares era muito mais que um esconderijo para escravos fugitivos. Comandado por Zumbi, Palmares prosperou, virando um símbolo de resistência contra os portugueses. Mesmo com a destruição de Palmares pelos portugueses, o legado de Zumbi continua a inspirar movimentos por justiça social e igualdade racial no Brasil e no mundo. Quando a gente olha para trás, para a vida e o legado dessas 10 pessoas incríveis, a gente lembra da força do ser humano, da busca pela liberdade e da importância de lutar por um mundo mais justo. Cada um deles, do seu jeito, desafiou as regras, quebrou barreiras e abriu caminho para quem veio depois. Suas vitórias e sacrifícios nos inspiram a continuar lutando por um mundo onde a igualdade não seja só um sonho, mas a realidade. Que as histórias deles sejam um farol de esperança, guiando a gente para um futuro onde a justiça, a igualdade e a liberdade existam para todos.